Olá a todos. No âmbito das autárquicas de 2021, continuamos a conversar sobre temas da atualidade, sobre temas sociais, sobre temas que afetam a Covilhã, convidando pessoas que podem aportar novas ideias, novas experiências e que nos ajudem a decidir melhor no futuro. Hoje voltei a convidar Fátima Mateus Ramos, que já tivemos numa outra conversa. Recordar que é Procurador da República nos Açores, saiu da Covilhã com 18, 19 anos, formou-se em Direito em Coimbra, profissionalmente já andou por Oliveira das Meias, por Aveiro, por Águeda, já esteve nos Açores, está de novo nos Açores, e convidei-a para uma nova conversa, porque muita gente acompanhou a nossa anterior gravação, em que falávamos de temas tão fortes como é a violência doméstica e a violência sobre as crianças, os maus tratos sobre as crianças, que é um trabalho que leva diariamente no tribunal. Mas, Fátima, levantou-nos aí o véu sobre uma outra franja da nossa sociedade, também muito frágil, e que na altura não tivemos oportunidade de aflorar, até porque é um tema vasto. Do que é que nos queria falar nessa altura? Antes de mais, obrigado outra vez pelo convite, João. É com muito prazer Honra é nossa. que posso falar da minha experiência profissional. Portanto, eu, mais do que ligada à área da violência doméstica, neste momento posso quase dizer que estou ligada à área da vitimologia. E houve algo que ficou em suspenso. Quando falamos sobre os menores e sobre as vítimas de violência doméstica, eu deixei logo no ar que neste momento temos uma franja da sociedade que para mim é o elo mais fraco da sociedade. Talvez porque é o mais silencioso. Lá volto, exatamente, talvez porque seja o mais silencioso e o mais dependente e o mais temeroso das consequências da quebra do silêncio. Portanto, a questão de, no dia 7 de março, tive a oportunidade de falar na segunda cimeira aqui feminina em Ponta Delgada e eu tornei a falar de uma questão que é, portanto, para mim é fulcral, que é o quebrar o silêncio das vítimas, porque quando a vítima quebra o silêncio, o agressor pede o poder e há oportunidade de agirmos. Ao longo de 12 anos que estive colocada em Águeda, pude ajudar a construir, exatamente por sentir necessidade disso, a Comissão de Proteção de Idoso, que foi inaugurada já depois de eu ter saído dos Açores. Portanto, de ter vindo para os Açores. Portanto, se não estou em erro, deixe-me só aqui confirmar, foi inaugurada oficialmente no dia, portanto, já em 2017, no dia 21 de fevereiro. Ela já funcionava informalmente. E funcionava informalmente junto portanto, da Universidade Sénior de Águeda. Mas depois foi precisar de um outro corpo, não é? Exatamente. Foi Portanto, estamos a trabalho falar de uma comissão de proteção de idosos. muito similar àquilo que acontece com as crianças e jovens em perigo. O que é que acontece? E, nomeadamente, posso falar de 3 situações que podem explicar o porquê em Águeda eu ter tido a necessidade de propor a criação da Comissão de Proteção. Sei que também já existe uma em Coimbra, que também já foi criada depois de eu ter saído e ter vindo para os Açores, algures em 2016. Neste momento, creio que haverão cerca de 8 comissões de proteção de idosos a funcionar em todo o país. É a dispersão. Quando portanto, ao longo das últimas 3 semanas, eu apanhei uma situação de uma vítima de violência doméstica, uma pessoa idosa, que não se atrevia a apresentar queixa, porque o filho
está a viver com ele, na casa que é do idoso, o submete a maus tratos psicológicos, físicos, e mais, portanto, toda a reforma desse idoso é usada para proveito próprio do filho. Isso é um caso que podemos generalizar, ou seja, ser a família o centro das agressões, o É a foco das agressões, família o quase sempre. centro é a família ao centro das agressões, ou as pessoas a quem há idosos que não têm familiares Que são e, entregues. muitas vezes o que acontece aqui nos Açores e já, portanto, acontecia também em Águeda, são entregues a pessoas que aceitam tratar deles em troca de obterem a reforma. Uhum. O que é que motiva, por exemplo? Há questão de 2 semanas, eu tive uma situação que me foi denunciada pelas técnicas da Segurança Social portanto, do lar, onde o senhor entrou praticamente num estado absolutamente calamitoso, em que o dinheiro não era usado pela pessoa que oficialmente estava a tratar do idoso, era usado em proveito próprio dessa pessoa. E eu nunca vi uma situação tão grave de violência doméstica sobre um idoso. O senhor ia cheio de feridas pelo corpo inteiro, num estado de subnutrição absolutamente medonho. Por isso foi uma situação absolutamente chocante. Portanto, E temos aqui uma situação agravada. Primeiro, os idosos muitas vezes já não se podem deslocar e deslocar, já não têm às vezes uma liberdade de movimentos que lhes permita sair, apresentar denúncias, falar com outras pessoas. Muitas vezes são prisioneiros no seu na próprio, própria casa, na própria casa. Depois não sabem a quem recorrer. a E quem recorrer, exatamente. segundo, têm medo das represálias que possam ter e muitas vezes têm vergonha porque é a própria família que lhes faz os maus tratos e, portanto, às vezes há um certo retraimento de não querer expor a própria família na praça pública. Não, mas e levanta-se outra situação ainda mais gravosa. A maior parte das vezes eles estão impedidos de sair de casa e já não têm condições mentais para se poderem defender sozinhos. E a família cala situações que deveriam ser encaminhadas na figura do maior acompanhado, em que quem já não tem capacidade para cuidar da sua pessoa e dos seus bens portanto, eu envolvo aqui também os cuidados médicos e medicamentosos. Portanto, a pessoa não sabe sequer, quer dizer, está confinada a uma cama e quer dizer que lhe levem as refeições e já nem tem sequer consciência do que pode ou não pode fazer. Fátima, nós às vezes falamos que entre o marido e a mulher ninguém mete a colher, que é também uma coisa que nos tem atrapalhado muito a ação social. Mas neste caso dos idosos, não há também muitas vezes o silenciamento de vizinhos e de outros familiares que muitas vezes sabem do que se passa e não intervêm, não denunciam? Eu tenho situações de familiares que tentam intervir, só que quando se dirigem ao hospital para resolver a situação, o hospital não dá soluções. A maior parte dos idosos que eu tenho que são vítimas de violência doméstica, os filhos são toxicodependentes ou sofrem de doenças mentais. E eu tento interná-los. Ou têm maldade pura, não é? Também existe. Mas também há maldade pura. É terrível situações que nos chegam às mãos. Os agressores chegam à polícia, chegam portanto, aos hospitais para serem internados e acontecia em Águeda, acontece aqui, acontece em todo o país. São raras os médicos psiquiátricos que internam compulsivamente e defendem, portanto, e aplicando uma medida de internamento compulsivo ou tratamento ao agressor, o impedem que ele regresse a casa no próprio dia. E que continua com o seu trabalho, não é? Pronto, veja o seguinte, eu vou tendo conhecimento das situações quando os idosos chegam finalmente aos lares,
depois de passarem por situações em que nem sequer se sabe que eles deveriam estar em lares, quando finalmente a Segurança Social me diz este idoso que não tem capacidade para cuidar dele, nós devíamos encaminhá-lo para um maior acompanhado, e depois levanta-se aqui outra questão, as instituições não aceitam de bom grado que um idoso entre quando o filho não paga os valores e utiliza portanto, as reformas, muitas vezes bastante elevadas, dos idosos em proveito próprio, e não paga sequer portanto, às IPSS ou aos lares. Fátima, voltando ao princípio da conversa, esta Comissão de Proteção de Idosos, como é que é composta? Quais são as entidades que estão aqui envolvidas? Olha, quer portanto, em Águeda, quer a nível do que eu percebi, que também existe em Coimbra, tem desde o Ministério Público. É importantíssimo que haja alguém do Ministério Público ligado a esta área, que integre portanto, a Comissão de Proteção de Idosos, alguém que represente os órgãos de polícia criminal. Eu sei que na Covilhã provavelmente será a GNR que tratará essencialmente dessa situação. É importante que participem os próprios órgãos da ação social, não só da Segurança Social como instituição, mas também geralmente todas as câmaras têm em si um grupo de ação social que funciona dentro e conhece melhor o que se passa dentro do próprio concelho. E creio que é importante também haver alguém que represente as IPSS, porque, em último termo, as situações mais gravosas que eu tenho tido passam por eu querer pôr portanto, um idoso sobre a proteção do Estado, com uma medida de maior acompanhado, e não ter familiares que assumam o cargo de tutores ou de maiores ou de acompanhantes. Eu geralmente jogo com a Segurança Social no sentido de eles tentarem encontrar a resposta a nível portanto, do lar onde o idoso possa ser integrado, e que seja o próprio diretor ou alguém ligado ao lar que assuma a função de tutor, portanto, de acompanhante do maior acompanhado. Sim. Porque as IPSS geralmente já têm psicólogos, têm sociólogos, têm diretores técnicos, portanto, alguém que esteja preparado para assumir esse papel, não é? Exatamente. Agora, sem esquecer que as próprias câmaras têm que ter esses psicólogos, esses grupos de ação social em termos mais minoritários, que permitam ir dando conhecimento à situação às comissões. Evita-se o quê? Veja o seguinte, numa situação que me aparece em que eu tenho que resolver, eu posso demorar 7, 8, 9, 10 meses a conseguir resolvê-la. Se existir uma comissão, a figura da comissão, é muito mais fácil que através dos órgãos de polícia criminal, do Ministério Público, da Segurança Social, das IPSS, se encontrem respostas. Mais agilidade do processo, não é? Exatamente. Porque nestes casos de emergência com idosos, 7, 8 meses pode ser... Não, são fatais. Pode ser fatal. Eu costumo dizer, se para um menor um ano portanto, é terrível, porque um ano na vida de um menor não corresponde a um ano na vida de um adulto, 2, 3, 4 meses na vida de um idoso pode ser fatal. Pode levar a situações das quais não haja retorno, porque em relação às crianças há sempre retorno, podem sempre trabalhadas. Agora, a nível dos idosos, podemos chegar a situações que levem extremas, e que terminem da pior maneira que nós podemos imaginar, que é exatamente com a morte. E estamos aqui a falar de um outro caso que muitas vezes nos esquecemos, que é a violência psicológica sobre os mais idosos. É mais grave que é isso. Porque nós muitas vezes centramos demasiado
na violência física. A psicológica tem contornos muito violentos. Tem. E é engraçado que, portanto, com o estudo que eu pude fazer a nível da violência doméstica que apresentei no dia 7, verificou-se que aumentou a violência doméstica a nível psicológico e nas altas classes, e nas altas Classes classes altas. e médias. Não sei se está a perceber. Sim, sim. Portanto, é gravíssimo. 72% das pessoas não apresenta queixa. Não sei, portanto, é uma situação que estou a estudar. Aqui é exatamente o mesmo problema, sendo mais gravoso, porque veja o seguinte: quando temos uma vizinha que se comprometeu a tomar conta de um idoso e lhe fica com o dinheiro todo, não o alimenta e o deixa chegar a um ponto em que ele entra praticamente subnutrido, portanto, em estado de feridas que não se compreendem, e quer dizer, os vizinhos vivem bem à conta da reforma dessa pessoa, tem que se agir muito depressa. Muito complicado. Bom, então, olhando para essas comissões de proteção de idosos, vendo que é uma boa experiência, seria de facto algo para reproduzir na Covilhã. Ou seja, Aliás, está a ser reproduzida em todo o país. Portanto, fiquei bastante satisfeita, que eu não sabia que em Coimbra também já existia, que em Coimbra também já exista. Eu acho que sim, que deve ser reproduzido em todo o país. Já tentamos, eu faço parte e sou uma das sócias fundadoras do Ministério Público Solidário, nós já tentamos que fosse legalizada este género de situações, como existem exatamente para os menores. Mas deparamos com um projeto de lei que ocorreu, portanto, talvez em 2015, 2016, em que nem sequer deixaram criminalizar as situações que estão a ocorrer diariamente, desde que estamos numa situação de Covid, em que as famílias vão, depositam os idosos nos hospitais e quando os idosos têm alta não os vão buscar, pura e simplesmente. isso Portanto, está a acontecer quase por todo o está a país. acontecer e tenho muita pena que o projeto de lei que nós acreditávamos que ia ser aprovado em 2015, 2016, que ia penalizar essas situações, não tenha sido, nem nunca mais tenha falado desse projeto de lei, porque aquilo que quem está no terreno sentimos, afinal acontece. E há o abandono dos idosos nos lares. Eu vejo a Fátima falar com muita veemência deste tema. É realmente um tema perturbador nos tempos de hoje. Absolutamente, absolutamente. Porque temos camas que ficam, portanto, eu tive a sorte, por exemplo, de, em relação à minha mãe, conseguir enquadrá-la logo na casa dos professores. Ela era covilhanense, infelizmente, quando teve os ataques de coração, estava em Aveiro, e eu consegui enquadrar a minha mãe na casa do professor e ela sobreviveu a uma septicémia que estava a ter num hospital. Agora, eu sei que há camas de hospital em todo o país que estão a ser ocupadas quando não deviam estar a ser ocupadas e deviam estar vagas para situações de carência, porque estas pessoas já deviam estar integradas em lares, em unidades de cuidados paliativos, unidades de cuidados continuados, e pura e simplesmente as técnicas de segurança social que trabalham nos hospitais não têm capacidade de resposta per si sozinhas. É necessário, efetivamente, haver algo mais formal. Também, provavelmente, pronto, sabendo nós, e sabendo eu particularmente, que os idosos me chegam ao tribunal e quando se trata de falar mal dos filhos e dizer o que se passa em casa se Se calam, inibem. criar uma instância intermédia que possa servir também de apoio e de ponto de passagem entre o que se passa nas casas e ajudar a que o idoso, tal como as crianças, ganhem a força para falar e quebrar o silêncio e se dirigirem às comissões que lhes abrem as soluções
todas as soluções possíveis podem decorrer de uma comissão. Portanto, podemos estar a falar, por exemplo, de um provedor do idoso. Portanto, Sim, uma figura que provavelmente é mais fácil de recorrer, mais fácil de identificar e que depois poderá fazer esse acompanhamento para levar para outras entidades. Provedor que a ser criada essa figura deverá fazer necessariamente também parte da comissão. Da comissão. Digamos que seria uma face mais humana, mais identificável pelos idosos, que talvez fosse mais fácil de recorrer e que depois encaminhasse todo este processo para a comissão para depois poderem agir. Sim, porque a maior parte das vezes, quando é a PSP ou a GNR aborda os idosos até, na primeira fase até apresentam a queixa. Quando me chega às mãos, calam-se e não querem falar, porque não querem arranjar problemas ao filho ou à filha. Portanto, tem que ser uma relação mais humanizada, mais exatamente, mais e não tão institucional, porque isto não pondo em causa o trabalho que está a ser feito pela GNR e pela PSP, que tem sido fantástico, sobretudo nesta área. Mas é tirar-lhe aquela sensação mais oficial, não é? Mais força da autoridade. Particularmente a GNR, nas zonas serranas de Águeda, e creio que também deverá ocorrer aí na zona portanto, sim, aqui na Covilhã também, a GNR faz um trabalho fantástico nas freguesias, sobretudo nos mais isolados. Exatamente, e são geralmente quem quebra o silêncio, quem visita os idosos nestas ocasiões e relata as situações mais gravosas. Agora, infelizmente, ainda em relação os idosos têm mais receio de falar e de pôr os filhos em causa, porque o receio muitas vezes é, se eu vou falar do meu filho, quem vai sair da minha casa onde eu vivi a minha vida toda sou eu, não é o meu filho. Porque nem todas as soluções passam por integrar os idosos em lares. Eles podem perfeitamente, com o apoio domiciliário correto e sem a presença do agressor na casa, continuar a viver... ter uma vida... na casa que sempre foi a casa deles. Porque se há alguns idosos que já estão numa situação muito avançada em termos de doença, há outros que ainda estão nos 60, 70 anos, que ainda podem fazer uma vida perfeitamente normal. E nos 90. Aliás, a casa do professor, portanto, que existe em Aveiro, não existe mais nenhuma na zona centro, é o exemplo disso. Portanto, quer a minha mãe, quer os outros utentes, ex-professores, têm uma vida com uma lucidez e com interesse e com uma atividade ainda bastante... Portanto, acho que é bastante importante. Temos que incentivar. Fátima Mateus Ramos, uma vez mais agradecer-lhe a sua disponibilidade para falar destes temas, que sei que também a apaixonam e que também gosta que se encontrem soluções noutros pontos do país e sobretudo aqui na Covilhã, que é a sua cidade. Agradecer-lhe a sua disponibilidade, as suas ideias, a sua experiência. Certamente será um ponto de partida para o trabalho da nossa candidatura e por isso lhe agradeço. Nós estamos sempre com o lema que é conhecer para decidir melhor e realmente com a Fátima aprendemos a conhecer um pouco mais destas realidades. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. E marcamos encontro mais tarde para falar de outros temas de índole social e não só. Gostaria também de um dia falar de cultura, literatura, de jazz, que são temas bem mais alegres e que também fazem parte da nossa vida. Fátima, obrigado por tudo. Obrigada eu pelo convite e espero que efetivamente consigam implementar a Comissão de Idoso na Covilhã. Vamos trabalhar para isso. Obrigado por tudo. Ok, obrigada.